Fala rapaziada, tudo de boa? Seguinte, vamos começar agora mais uma aula aqui da Black November da Rubla. E nessa aula eu vou falar com você sobre recuperação e vendas com inteligência artificial. Eu sei que provavelmente vocês já escutaram falar sobre inteligência artificial e provavelmente vocês gostam muito de vendas, então nessa aula eu quero juntar um pouco das duas coisas para a gente poder discutir e eu te apresentar a grande oportunidade que é utilizar a inteligência artificial não só em outras etapas do seu funil de vendas, mas também e principalmente dentro da recuperação e das vendas dos seus produtos. Show de bola? Mas antes de continuar, eu vou me apresentar aqui para você, caso você ainda não me conheça. Meu nome é Arnon Ermush, eu já trabalho com inteligência artificial há mais de 5 anos. Hoje eu também atuo como revisor técnico de inteligência artificial e sou fundador da Dacia. Hoje também eu atuo como líder de dados em inteligência artificial no Grupo Libertas e nessa aula aqui eu quero te apresentar um pouco do meu conhecimento nessa parte de recuperação e vendas com inteligência artificial. Então vamos lá. Provavelmente você já sabe que o mercado de inteligência artificial, na verdade o mercado digital, de forma geral, ele está mudando. E ele está mudando para um certo nível de sofisticação. Então antes, provavelmente você vai lembrar, 2020, 2018, 2017, muita gente conseguia ter muito resultado. E não vou falar fazendo pouco, mas não com tanto nível de sofisticação. Então talvez você gravava anúncios meia boca e ele dava muito resultado. Talvez você não tinha uma copy lá tão legal e conseguia muito resultado. E a gente sabe que o mercado digital ele está mudando e ele vem mudando muito rápido, Então o seu CAC, por exemplo, ele pode ter aumentado. O que é CAC? Custo de aquisição de cliente. Então talvez hoje você está pagando muito mais para poder adquirir um cliente, seja porque o tráfego subiu de custo, seja porque você não consegue diversificar tanto assim suas fontes de tráfego, então o seu CAC ele vai acabar aumentando naturalmente. Além disso, a gente sabe que o nível de sofisticação do próprio mercado ele vem mudando com o tempo e ele vem aumentando com o tempo. Então antes, por exemplo, se você escrevesse uma copy meia boca, igual eu te falei, você conseguia muito resultado. Hoje você já tem que ter um time muito bom de copy para poder escrever copies que realmente funcionam. Hoje você tem que ter uma página profissional. Então se a sua página travar no meio do lançamento, por exemplo, a gente sabe que isso é muito crítico. E antigamente esses errinhos eles passavam batidos e mesmo assim você conseguia muito resultado. Além disso, com o alto nível de sofisticação que o mercado está, a gente tenta contratar mais pessoas sêniores. Então antes a gente contratava o júnior, então contratava até aquele primo que a tia nossa recomendava, falava, dá um emprego aqui pro seu priminho, e ele vinha e conseguia de fato te agregar em alguma coisa. Hoje, com o nível de sofisticação maior, a gente tende a priorizar mais a contratação de profissionais sêniores, e isso, claro, vai acabar aumentando o custo também. Além disso, um outro ponto que eu coloquei aqui foi a complexidade de gerenciamento de equipes. Porque, não sei se você vai lembrar também, mas antigamente, 2018, 2017, até 2020, a gente conseguia ter muito resultado com poucas pessoas. Então antes era uma equipe muito enxuta, que fazia lançamentos de milhões de reais, 100 mil reais, ou se é o seu caso, se você ainda não participava dessa época, eu tô te contando mais ou menos como é que era. Então antes você conseguia ter muito resultado com equipes bem menores. E o mercado tá mudando para você contratar mais pessoas, tá mudando para você ter uma equipe cada vez mais profissional, com um departamento de RH, como qualquer empresa funciona. Só que, como o mercado está mudando, eu te apresentei alguns pontos, entre aspas, negativos, não chegam a ser negativos, porque a gente vê um certo nível de aumento de maturidade do mercado, mas ao mesmo tempo a gente também tem novas tecnologias que nos ajudam a corrigir esses problemas, que no caso é a que eu vou apresentar para vocês hoje, que é a inteligência artificial. Então antes, quando você está falando de uma alta complexidade de gerenciamento de equipes, a gente consegue hoje reduzir a equipe colocando inteligência artificial para poder trabalhar no meio da nossa operação. Então antes, por exemplo, igual vou apresentar hoje para vocês, falar principalmente de recuperação e de vendas com inteligência artificial, antes se você tinha 10, 15, 20 vendedores, hoje, na prática, eu já tenho inteligências artificiais que estão ali no top 5 vendedores de uma operação. Então isso te permite escalar com muito menos custo, o que é ótimo, te permite reduzir o seu custo por aquisição de cliente, que é o que eu falei anteriormente, e te permite também avançar com o nível de sofisticação do mercado que a gente está falando aqui. Então você está caminhando junto para uma maior sofisticação com a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo mantendo o seu custo operacional baixo, ou seja, você não escala tanto assim o número de pessoas na sua equipe e também você acaba mantendo o seu CAC ali na média ou reduzindo o seu CAC. Deixa
Show de bola? Então isso aqui abre uma frase muito importante que eu até coloquei no slide que eu quero que você leia, que é o seguinte: ou você usa IA, ou você vai ver o seu concorrente usando inteligência artificial e você vai ver ele ficando na sua frente. Então isso aqui não é algo mais para o futuro, não é algo para daqui 5 semanas, 10 semanas ou 1 ano. Eu estou falando de agora. Tá? A inteligência artificial ela já chegou, já tem pessoas, igual eu te falei na prática, eu tenho inteligências artificiais que estão no top 5 vendedores de um determinado funil. E a gente está falando aqui de um time com mais de 20 vendedores. Tá? Então a gente tem muito resultado com inteligência artificial hoje. E se você não está usando IA e o seu concorrente está usando IA, significa que ele está atendendo 1000 leads a mais que você por vez simultaneamente. E isso vai permitir com que ele escale muito mais que você, vai permitir com que ele, por exemplo, tenha um custo menor de operação, ou seja, o lucro no final vai ser maior e o dinheiro no bolso dele também. Então tudo isso entra em consideração. Só que você pode ficar despreocupado que nessa aula aqui eu vou te apresentar o principal caminho, os principais caminhos na verdade, para você não só aplicar inteligência artificial em recuperação e vendas, mas também para você poder mapear como você pode usar a inteligência artificial em outros tipos, na verdade em outros locais na sua operação. Então não só em vendas, mas talvez em copy, talvez ali na parte de tráfego. Então eu quero te dar um mapa de fato para você se manter atualizado e se manter avançando com o nível de sofisticação do mercado. E você vai ser o concorrente onde outras pessoas vão ver disparando na frente. Perfeito? Antes de continuar, para eu te poder passar exatamente onde você pode aplicar IA, para você poder mapear onde você pode aplicar inteligência artificial, eu quero te mostrar o impacto que a inteligência artificial tem em vendas. Então preparei aqui alguns bullet points, alguns tópicos, onde esses tópicos eu extraí de fontes bem confiáveis quando a gente está falando de mensuração do impacto, por exemplo, do tempo de resposta, da expectativa do cliente no tempo de resposta. Então são fontes bem confiáveis de uma das maiores consultorias do mundo, que é a McKinsey. Então extraí esses dados de lá e eu quero passar para vocês. O primeiro ponto, responder em até 1 hora ao seu cliente aumenta 7 vezes a conversão. E isso aqui tem um impacto muito grande, porque talvez você está ali trabalhando na operação, você não está tendo tempo nem para você. E aí o cliente te chama no WhatsApp, você não consegue atender esse cliente, e aí passa 1, 2, 3, 4, 5 horas. E ele já está meio frio do que quando ele te chamou. Imagine se você tivesse a oportunidade de atender aquele cliente no momento exato que ele te chamou. Então, ele te chamou, deu 10 minutos e você já está conversando com ele. Só que você pode pensar, pô, Anor, eu não tenho tempo para isso. Mas talvez você não precise ter o tempo. Você só basta implementar a inteligência artificial do jeito certo para ela poder atender por você. E aí você vai ter um tempo de resposta de 5 minutos, 10 minutos. E a gente está falando em dinheiro de 7 vezes o aumento de conversão. Então é um impacto muito grande, tá? E além disso, a expectativa do cliente é que você o atenda em 1 a 2 minutos. Então, beleza. Se eu atender até em 1 hora, eu aumento 7 vezes a minha conversão. Só que o cliente, ele quer que você atenda ele em 1 a 2 minutos no máximo. É a expectativa dele. E isso você também consegue fazer usando inteligência artificial. Perfeito? Outro ponto. Um alto volume de leads ao mesmo tempo. Você consegue atender hoje 10 leads, por exemplo, em 1 minuto? Você consegue atender 100 leads em 1 minuto? Não consegue. E a inteligência artificial, ela consegue fazer isso também. Então, antes, se você ficava preso ali no WhatsApp, ou você decidia se você teria que tocar a sua operação, ou se você teria, por exemplo, escrever uma cópia, ou se você teria, enfim, não sei qual o seu nível de hoje, mas provavelmente você não tem tempo para poder atender 1000 leads no seu WhatsApp. E isso a inteligência artificial te permite fazer. Show de bola? E o último ponto aqui que eu quero trazer é o baixo custo operacional. Porque você pode pensar, pô, Ana, beleza, eu consigo atender 1000 leads se eu contratar 10, 20 vendedores. Eu consigo atender esses leads. Só que a sua empresa ela vai se tornar escalonável. E o que significa isso? Quanto mais você aumenta o seu faturamento, o seu custo operacional vai caminhando junto. Então a sua margem de lucro ela não vai aumentar tanto assim. Porque cada vez mais você vai contratar mais pessoas, essas pessoas vão gerar mais custo e, consequentemente, o dinheiro no final do dia, aquele dinheiro que vai lá para a sua carteira, ele não muda tanto assim. Mesmo com o aumento do faturamento. Então a gente está falando de implementar inteligência artificial para poder abaixar o seu custo operacional e no final do dia você ter mais dinheiro no seu bolso. Perfeito? E aí você pode pensar, beleza, eu entendi tudo isso, inclusive eu achei muito bacana, nunca tinha ouvido falar que tinha como implementar inteligência artificial para poder vender, mas como eu sei onde eu posso aplicar IA?
Porque você está me falando aqui, eu estou numa tela te assistindo e você está me falando que eu posso aplicar em vendas. Mas onde que eu sei onde mais eu posso aplicar? Né? Embora essa aula seja fundamentalmente baseada em vendas com inteligência artificial e recuperação de vendas, né, com inteligência artificial, eu quero também que você saia daqui meio consciente para você saber onde você pode aplicar inteligência artificial, além de recuperação e vendas. Então, eu vou te passar isso já, beleza? Na verdade, é um framework que eu desenvolvi e eu vou fazer a aplicação desse framework em recuperação e vendas para você poder ver como que esse processo é feito na prática. Show de bola? Então, a primeira coisa, a gente tem 4 principais pilares que você está vendo na tela. Então, a gente tem o primeiro, que é uma pergunta que a gente faz, é repetitivo? E o que é repetitivo, Ana? O processo. Então a gente vai parar de olhar na empresa como sendo uma coisa mais macro e a gente vai subdividindo em pequenos departamentos e cada departamento vai ter o seu processo. Então vamos pegar o departamento, por exemplo, comercial. Qual que é um processo do departamento comercial? A recuperação de vendas. Então é um processo dentro de um departamento, dentro de uma empresa. Perfeito? É basicamente isso. E a gente vai perguntar cada uma dessas 4 perguntas por processo. Então a primeira coisa que você vai se perguntar é se o processo ele é repetitivo. Nesse caso a gente está falando de vendas especificamente, vendas e recuperação, mas pode ser qualquer outro processo. Então, por exemplo, você pode usar automação sozinha ou automação com inteligência artificial. Então vamos pegar o processo de recuperação de vendas, por exemplo. Aqui, eu vou até dar um exemplo aqui para vocês poderem entender melhor tudo isso, mas vamos pegar o processo de recuperação. Então, é um processo repetitivo? Pô, toda vez que o lead me chama, eu tenho que mandar uma mensagem para ele, eu tenho que quebrar objeções e eu tenho que vender para esse lead. Então, é um processo bem repetitivo, inclusive é sob demanda. Eu não faço, por exemplo, 3 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, não tem um número fixo, mas ele é bem repetitivo porque é sob demanda. Então, toda vez que alguém me chama no WhatsApp, eu tenho que responder e tenho que vender. Então, essa é a primeira pergunta que você vai se fazer para um processo. O processo é repetitivo? Eu posso automatizar com ou sem inteligência artificial? Sim, excelente. A gente já tem um ponto. Vamos para a segunda pergunta. Agora que a gente já sabe se é repetitivo, a gente tem que saber se tem instruções claras. Por que eu estou falando isso? Porque alguns processos não têm instruções claras. Então, se a gente pega, por exemplo, uma tomada de decisão empresarial, por exemplo, onde eu vou investir mais em tráfego, claro, você pode ter o auxílio dos dados para poder te falar qual que é o seu funil que está dando mais resultado para você investir mais dinheiro lá. Você pode, por exemplo, por uma noção e experiência de mercado, tomar essa decisão por conta própria, sem necessariamente ter uma base de dados ali, né? Ser data-driven, não necessariamente você precisa disso, mas o processo ele tem que ter instruções claras para você poder automatizar. Porque se eu faço algo baseado na minha experiência, a inteligência artificial ou qualquer outra automação não vai ter essa experiência. Então, é necessário um processo ter instruções claras. E recuperação de vendas / vendas tem instruções bem claras. Então, por exemplo, se você utilizar alguma técnica de vendas, como spin selling, ela tem algumas etapas para você poder fazer as perguntas para o lead, no caso, ele te responde e com base nisso você vai guiando a conversa. Então, sim, tem um processo claro para você poder fazer essa recuperação e fazer essa venda. Então, é um processo repetitivo e com instruções bem claras. Qual que é a terceira pergunta? Tem margem para erro? Por que que isso é muito importante? Porque pensa que você está fazendo ou você quer desenvolver alguma solução para uma área onde seja extremamente crítico o erro. Então, vamos pegar aqui no caso da saúde, por exemplo. Tá? Então, você tem algum tipo de inteligência artificial que interage com seus pacientes e sugere remédios. Se essa inteligência artificial errar e sugerir um remédio para o seu cliente, por exemplo, e ele toma e passa mal e pode ter algum certo tipo de complicação a partir disso, é gravíssimo. É gravíssimo porque a partir do momento que ele tomar e ele colocar essa culpa, entre aspas, na inteligência artificial, a reputação da sua empresa ela vai por água abaixo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de aplicar inteligência artificial no contexto de recuperação e de vendas, se a sua inteligência artificial errar, por exemplo, em alguma coisa que não seja tão crítica assim, como, por exemplo, não der um desconto que na verdade não existe, né? A inteligência artificial, por algum motivo, dá um desconto que não existe, aí o seu cliente reclama. Mesmo se acontecer, vai acontecer em um caso de 1000, dezenas de milhares de casos. Então não é crítico assim. E se acontecer, também não é crítico. Entendeu? Então, nesse processo especificamente, a gente tem uma grande margem para erro. Se a minha IA errar,
a reputação da minha empresa não vai por água abaixo. Diferentemente de outros casos, por exemplo. Então, essas 3 perguntas já foram feitas. Beleza. Anor, é repetitivo. Eu também descobri que os processos dentro da minha empresa, alguns deles têm instruções claras. E eu descobri também que tem margem para erro. Então, se essa automação, por algum motivo, falhar, se acontecer alguma coisa, não é algo tão crítico assim e não é algo, por exemplo, que vai acabar com a reputação da minha empresa. Então, excelente. A última pergunta, que é uma pergunta um pouco mais técnica, mas pode ficar tranquilo que se você não entende isso, eu vou te explicar passo a passo para você entender o que é API. Então, você vai se perguntar, tá, todos os sistemas que são utilizados nessa automação ou nesse processo especificamente, eles têm API? Essa é a última pergunta. E, Ana, o que é API? API, basicamente, é onde você consegue, como você consegue comunicar com diferentes aplicações. Então, você pode pensar o seguinte, pô, no contexto de vendas, de recuperação, quais sistemas a gente utiliza? Então, no contexto de recuperação de vendas, falando de checkout, a gente utiliza a Rubla. Falando em termos de comunicação com o cliente, geralmente é utilizado o WhatsApp. E para poder armazenar os dados do cliente, para poder ter um gerenciamento maior dos leads, a gente utiliza algum sistema de CRM. Então, beleza, Rubla, WhatsApp e algum sistema de CRM. Rubla tem API? Eu vou mostrar como você consegue descobrir se tem, mas eu já te adianto que sim. Então é muito bom para você poder fazer essas integrações, né, com inteligência artificial dentro da Rubla. WhatsApp tem API? Tem também. Então você consegue, utilizando algum outro sistema que você cria, como por exemplo uma automação de recuperação, você consegue integrar no WhatsApp, porque tem API. E CRMs tem API? A maioria dos CRMs tem API. Então, você consegue automatizar esse processo, dado que ele é repetitivo, dado que ele tem instruções claras e dado que ele tem API e, claro, margem para erro. Perfeito? Aí você pode pensar, pô, Ana, mas está muito abstrato. Como que eu consigo colocar de fato no papel os meus processos? Como que eu consigo colocar de fato todas essas nomenclaturas que você falou? Então, quais sistemas eu utilizo? O processo em si, o passo a passo dele, como que eu faço? E para isso, eu quero colocar esse slide, eu quero frisar essa frase na sua cabeça. A gente não tem, e olha que eu trabalho com inteligência artificial e eu amo esse negócio, tá? Mas inteligência artificial a gente não pode tratar como AI first. Eu vejo muita gente falando AI first, eu não concordo com isso, porque a inteligência artificial é um meio para um fim. Embora eu ame inteligência artificial, e minha vida é isso, eu sou um profissional disso há muito tempo, inteligência artificial é uma ferramenta para você solucionar majoritariamente problemas de negócio. Perfeito? Então a gente está falando aqui de usar a inteligência artificial como meio para fazer mais vendas para você. Inteligência artificial como meio para recuperar carrinhos abandonados. A gente está falando a IA como sendo o meio para um fim, ou seja, você vai utilizar a inteligência artificial majoritariamente para automatizar um processo. Então você tem que ter a cabeça de process first, ou seja, coloca em primeiro lugar o processo e aí você vai olhar para a inteligência artificial e ver se ela consegue te ajudar a automatizar esse processo. Perfeito? Então, novamente, embora eu ame inteligência artificial e eu realmente gosto muito de estudar esse negócio, pode acreditar em mim, a gente tem que olhar a inteligência artificial como sendo um meio e não ela como sendo um fim em si mesma. Perfeito? Então vamos lá. Vou colocar um exemplo, na verdade, de recuperação de vendas para a gente poder ver como funciona esse mapeamento de processo. Então, qual que é o nome do meu processo? E vocês podem usar, inclusive, essas perguntas aqui para poder mapear o processo de vocês, tá? E ver se realmente ele pode ser automatizado com inteligência artificial ou não. Então vamos lá. Primeiro, o nome do processo: recuperação de carrinhos abandonados. Excelente. Qual que é o objetivo do meu processo? Aqui tá, aumentar a taxa de conversão recuperando vendas de leads que abandonaram o checkout. Então, qual que é o objetivo? A partir do momento que o lead abandona um carrinho lá do meu produto na Rubla, eu quero que a minha inteligência artificial chame esse lead e fale, ô, você não comprou por quê, velho? Entendeu? Não com essas palavras, mas enfim, chame aquele cliente no WhatsApp, aquele futuro cliente no WhatsApp e tenta quebrar as objeções dele e tenta chamar ele, por exemplo, para poder saber o porquê que ele ainda não comprou e por aí vai. Então o objetivo é recuperar vendas que já estavam perdidas. E isso acontece muito na prática, tá? Qual que é a entrada que esse seu processo, que essa sua automação vai receber? A entrada é essa aqui, ó, um evento gerado pelo checkout indicando abandono de carrinho. E uma boa notícia, a Rubla dispara esse evento para a gente. Então você pode utilizar a Rubla para poder disparar esse evento para você toda vez, por exemplo, que um lead abandona o carrinho, a Rubla vai te mandar uma mensagem e vai falar assim, ô,
fique esperto com esse cara aqui que ele abandonou o carrinho, chama ele. Entendeu? Então essa é a entrada da sua automação, é aquilo que vai ativar a sua automação toda vez que o lead abandona um carrinho. Show de bola? A saída da sua automação, na verdade, é se a venda foi recuperada ou se a venda foi perdida para aquela pessoa específica. Então, a entrada, o que vai ativar a nossa automação? Um evento de carrinho abandonado. É basicamente isso. E qual que é a saída? Duas possíveis. Ou a gente conseguiu a venda daquela pessoa, ou, infelizmente, esse lead ele foi perdido. Perfeito? Então, esses aqui são os quatro primeiros pilares para a gente poder mapear o nosso processo. E agora a gente tem uns passos. E esses passos aqui, quando você tenta descrever os passos de um processo, você cai, sabe aonde? Você cai naquela segunda pergunta que a gente fez. Tem instruções claras? Então, a partir do momento que você consegue colocar um passo a passo para poder executar um determinado processo, você tem instruções claras de como você vai executar aquele processo. Entendeu? Então, quais são os passos, por exemplo, para carrinhos abandonados, para recuperação de carrinhos abandonados? A gente tem o primeiro passo, que é receber o evento de abandono de checkout. Então, a partir do momento que o lead abandonar, esse é o primeiro passo. A Rubla vai mandar um evento para a gente. Segundo passo, enviar a notificação para o time comercial. No caso, vamos pensar que não tem inteligência artificial hoje. Tá? Você está usando só um time comercial, você está usando só vendedores. Então, o segundo passo vai ser justamente enviar a notificação para o time comercial, aí via CRM, algum sistema interno, enfim, o que você utilizar hoje ou o que você utilizaria, no caso, na sua operação com o time comercial. Então, a partir do momento que o lead abandonou o carrinho, a gente dispara a notificação para o time comercial poder chamar esse lead. E aí o comercial entra em contato com esse lead pelo WhatsApp. Então, ó, a gente está descrevendo passo a passo o nosso processo. Depois que o comercial entra em contato com esse lead, chama o lead para poder trocar ideia, quebrar objeção e vender o seu produto de fato, o que acontece? Ele vai conversar, vai negociar condições, tirar a dúvida do cliente e muito mais. Ou seja, nesse momento, de fato, há a interação do comercial com o cliente. Então, estamos descrevendo passo a passo. A partir do momento que o comercial está conversando, pode acontecer duas coisas. Ele pode vender para aquele lead ou o lead pode ser abandonado. E a gente vai registrar, no caso, esse resultado, seja a conversão ou a perda no CRM. Então, olha só que interessante, a gente conseguiu descrever exatamente em 1, 2, 3, 4, 5 passos o processo de recuperação dentro do WhatsApp. Então, tem instruções bem claras de como esse processo ele é feito. Perfeito? E aí a gente tem outros dois bullets aqui, que é o primeiro, quem são os responsáveis por esse processo? No nosso caso, é o time comercial. Então, os responsáveis, antes da inteligência artificial, era o time comercial para poder atender esses leads. Perfeito? E qual que é o prazo / SLA? O que é SLA, Anor? É um termo chique para, bicho, qual que é a sua responsabilidade comigo? É um nome chique, chama Service Level Agreement, que é basicamente o acordo a nível de serviço. Então é aquilo que eu já tinha falado com vocês, qual que é o prazo que você dá para o cliente para poder responder ele. E geralmente tem essa métrica dentro das empresas, né? Qual que é o tempo para primeiro contato que você tem com o cliente. E algumas empresas dão o SLA, o acordo a nível de serviço de 10 minutos. Então você fala para o cliente, ó, a partir do momento, no caso do time comercial, a partir do momento que o lead abandonar o carrinho, vocês têm 10 minutos no máximo para poder chamar eles. É basicamente isso. Tá bom? Então, você já começa a definir algumas regras assim dentro dos seus processos. Depois, a gente tem alguns outros tópicos e esses aqui são importantes. Por quê? Os passos do processo, eles respondem àquela pergunta que é, tem instruções claras? Sim. A gente acabou de definir aqui, ó, 5 passos para poder executar esse processo. Então, tem instruções claras. E qual que é a frequência do meu processo? Sob demanda. Porque toda vez que a Rubla mandar uma notificação para a gente de carrinho abandonado, a gente vai ter que chamar aquele lead. Então é sob demanda, logo é repetitivo. E cai na primeira pergunta que eu fiz para vocês. O processo ele é repetitivo? Sim. Tem instruções claras? Opa, o passo a passo aqui tem? Então a gente já consegue mapear, de acordo com aquelas perguntas, de acordo com o mapeamento do seu processo, se ele é repetitivo ou não. Perfeito? Então, sim, ele aqui é sob demanda, é repetitivo. Outra coisa, quais são os sistemas utilizados para poder executar esse processo? Bom, a gente usa a Rubla, justamente para poder vender o nosso produto e para poder enviar para a gente, com base na tecnologia deles, o evento de carrinho abandonado. Então, toda vez que alguém abandonar o carrinho, a Rubla vai notificar a gente. Então, a gente utiliza a Rubla. Segundo, o WhatsApp. E terceiro, algum sistema de CRM. Esses são os 3 sistemas que a gente vai utilizar nesse processo. Outra coisa, quais são os indicadores de sucesso do meu processo?
Porque como que eu vou medir se a inteligência artificial ela tá melhor do que o time comercial humano, né? E é até esquisito falar time comercial humano, mas time comercial humano ou inteligência artificial. Qual dos dois estão melhor? Então a gente tem que ter alguns indicadores de sucesso para poder falar, ó, com base nisso, a inteligência artificial ela tá melhor. Então, taxa de recuperação é uma excelente métrica para você poder medir. Então, por exemplo, os humanos estão recuperando 10% dos leads e a inteligência artificial está recuperando 20% dos leads. Então, é um ótimo indicador de sucesso. Qual que é um outro grande indicador de sucesso que a gente tem? O tempo médio de resposta após abandono. Porque se o lead abandonar o seu carrinho 3 horas da manhã lá na Rubla, o time comercial vai chamar? Será que eles vão estar acordados e vão falar, nossa, eu vou virar essa noite que agora eu quero recuperar todo mundo? Eles não vão. Só que a inteligência artificial ela vai estar ativa sempre. Pode pingar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 10 horas da noite. Ela sempre vai estar ativa. Então, o tempo médio de contactar o cliente ele vai ser reduzido drasticamente com a inteligência artificial. Perfeito? Outro, a receita gerada por recuperação. E aqui a gente pode estar falando um pouco de aumento de ticket médio, porque a inteligência artificial ela pode convencer de uma maneira melhor a comprar alguns order bumps, por exemplo, que você tem, a comprar upsells que você tem. Então, vai depender muito, mas essa receita gerada também seria um outro indicador de sucesso. Mas os dois principais são o tempo médio de resposta e, no caso, a taxa de recuperação. Esses são os dois principais aqui desse processo. Quais são os problemas comuns aqui? O lead não responde no WhatsApp, só que isso aqui não é um problema da IA. Eu quero que você mapeie isso junto comigo. Se o lead não responder a IA, ele naturalmente também não ia responder o humano. Você entende isso? Porque pensa que o lead abandonou o carrinho, eu mando aquela primeira mensagem para ele. Eu falo, opa, olá, tudo bem? Sou do time de fulano, vi que você abandonou o carrinho ou alguma coisa nesse sentido. Se ele não responde essa mensagem da IA, ele também não responderia a mensagem humano. Então isso aqui não é problema da IA. Segundo, dado de contato desatualizado. Então ele coloca algum dado, ele preenche lá na Rubla, por exemplo, o telefone dele é errado. A Rubla vai mandar o telefone do jeito que ele preencheu lá pra gente. Só que se ele preencheu errado, também não é um problema da IA. Porque os próprios humanos também não conseguiriam chamar essa pessoa, porque o número dela estava errado. Perfeito? Então esses são os dois problemas comuns do processo. Terceiro, falta de padronização na abordagem comercial. E aqui a inteligência artificial resolve. Porque uma pessoa do seu time comercial chega, ela atende de um jeito. E aí você tem que contratar mais pessoas. Ou você vai treinar todas essas pessoas, ou você vai pedir para quem já é mais experiente de casa treinar os iniciantes. Só que a inteligência artificial tem uma coisa que a gente chama de prompt. O que é prompt se você nunca ouviu falar? É basicamente o comando que você vai dar para a IA. Você vai escrever, eu quero que você atue, por exemplo, como head comercial que executa vendas de carrinhos abandonados e você está conversando com o lead no WhatsApp. Então, são instruções que você manda para a IA. E você pode falar o seguinte, eu quero que você utilize essa abordagem de vendas especificamente. Por exemplo, spin selling. Então, eu quero que você utilize essa abordagem e somente essa abordagem. E ela vai executar essa abordagem toda hora. É isso que vai acontecer. Então essa falta de padronização na abordagem comercial e principalmente erros gramaticais, o que eu já presenciei bastante, a inteligência artificial ela não erra. Gramaticalmente ela não erra, tá? Então isso já vai corrigir muito dos seus problemas. Quarto ponto, atraso no disparo da notificação para o time. Então quando a Rubla manda para a gente um evento de carrinho abandonado e ela não atrasa nisso, talvez algum humano pode atrasar para poder notificar o time, entendeu? E a gente também ganha com a inteligência artificial aqui. Só que tem um outro problema comum. Clientes high ticket preferem falar com humanos, então eu não estou aqui para poder exaltar a IA, tá? Eu estou aqui para ser realista. E nesse ponto aqui, ainda humanos são muito bons e muito necessários, pelo menos nessa parte. Então eles são muito necessários, por exemplo, para poder falar com o cliente high ticket. Por exemplo, se você fosse comprar um carro, vamos supor hoje você vai comprar o seu carro de 120 mil reais depois da Black da Rubla, você faturou muito dinheiro, colocou muita grana no seu bolso e você quer comprar aquele carrão. Você vai falar com uma IA? Você vai lá, por exemplo, na concessionária e vai conversar, opa, inteligência artificial, me venda esse carro de 120 mil ou você quer, de fato, ir conversar com alguém, pegar na mão de alguém para poder falar obrigado, vou comprar esse carro, tirar dúvida com aquela pessoa, porque é um alto valor investido. Então, geralmente, na minha experiência, clientes high ticket sempre preferem falar mais com humanos do que com inteligências artificiais. E eu estou falando isso porque eu já tentei implementar inteligências artificiais
dentro do processo comercial de produtos high ticket. A gente está falando aqui de 20, 30, 50 mil reais em um único produto. E de fato, até 100 mil reais, tá? E de fato, eles sempre preferem falar mais com humanos. Show de bola? Então não estou aqui para exaltar IA, estou aqui para ser realista e para você poder aplicar no seu negócio a inteligência artificial da melhor maneira. Perfeito? E uma outra coisa que eu quero passar um pouco mais rápido com vocês é o que a gente chama de métricas de guardrail. O que são essas métricas de guardrail? Basicamente beleza, estou implementando inteligência artificial aqui, só que como eu sei que eu estou dentro do esperado, entendeu? Ah, não entendi muito bem, eu vou dar os exemplos, você vai entender. Primeira coisa, número médio de mensagens por lead. Então, por exemplo, talvez você está utilizando ali a inteligência artificial, só que ela está mandando muita mensagem para os leads. Então, não sei, talvez ela está mandando 15 mensagens, 20 mensagens ali para o lead, e isso pode acabar enchendo um pouco o saco dele. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter noção. Qual que é o número médio de mensagem que a gente manda? Segunda coisa, qual que é a taxa de bloqueio do número no WhatsApp? Por quê? Pensa que a gente está implementando IA. Só que a gente está atendendo mas tantas pessoas que o número absoluto, ele pode crescer em vendas. Então, por exemplo, se o seu time comercial fazer 40 vendas, a inteligência artificial ela pode estar fazendo, por exemplo, 100 no mesmo período de tempo. Só que proporcionalmente, o seu time comercial ele pode estar melhor. Então, por exemplo, a cada 100 leads, ele vende para 40. E a sua inteligência artificial, e aqui a gente está falando de 40% de conversão. E a sua inteligência artificial, a cada 1000 leads, ela vende para 100. E a gente está falando de 10% de conversão. Ou seja, percentualmente, a IA pode vender menos, mas em números absolutos, ela pode vender mais. E a gente tem que estar atento a uma métrica, que é o número, na verdade, é o bloqueio, né, a taxa de bloqueio do seu número. Porque ela pode estar falando algumas asneiras e as pessoas vão bloquear aquele número no WhatsApp. Entendeu? Então, são essas métricas para a gente sempre ficar de olho de que tanto o comercial, tá? Não estou falando só para IA, não. Tanto o comercial quanto a inteligência artificial, eles estão performando bem. E eles estão cumprindo com o acordo que é atender bem o lead, que é ter uma ótima nota de atendimento, né? Tanto que eu até coloquei aqui o número de reclamações recebidas. Se você coloca o time comercial e coloca a inteligência artificial e a IA consegue reduzir o número de reclamações que você recebe, né, do seu suporte ou do seu time comercial, é excelente. Então são métricas para você sempre ficar de olho e sempre ficar alerta. São o que a gente chama de métricas de guardrail, perfeito? E com isso, olha só o que você já sabe fazer. Você já sabe pegar um processo, então, por exemplo, recuperação de carrinhos abandonados. Já sabe preencher tudo dele. Então você sabe preencher o nome, o objetivo, entrada, saída, os passos responsáveis, o prazo, né, / SLA, a frequência, os sistemas utilizados, indicadores de sucesso, problemas comuns que ocorrem, por exemplo, naquele processo e também métricas de guardrail. Então tudo isso você já sabe fazer não só para o processo de recuperação, mas você pode expandir e generalizar esse conhecimento para outros processos dentro da sua empresa. E com base nesse documento de mapeamento de processo, você vai fazer essas 4 perguntas. Esse processo é repetitivo? Ele tem instruções claras? Ele tem margem para erro? E ele tem API? E aí você pode perguntar, pô, Ana, mas o API eu ainda não peguei. Como que eu consigo fazer? Beleza, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai entrar numa ferramenta que a gente chama de Google, que provavelmente você já acessou em algum momento na sua vida. Você vai digitar o seguinte, tem API do nome do sistema. Então, tem API do WhatsApp? Tem. Tem API da Rubla? Tem. Tem API de CRM? E aqui você pode colocar qualquer CRM que você utiliza, mas tem. Então, como você pode ver aqui no slide, é só você pesquisar, tem API de, por exemplo, no Google, interrogação, e ele vai te falar se tem ou não. E a maioria dos casos, todos os sistemas que você utilizar vai ter. Muito provavelmente vai ter API. E isso é para você saber se você consegue conectar a sua aplicação a, por exemplo, o WhatsApp, a Rubla, etc. Show de bola? Então, uma coisa, no caso aqui, que eu quero mostrar para vocês mais visualmente é o protótipo de como ficaria a nossa solução final de recuperação de vendas dentro do WhatsApp. Primeiro, a gente teria um evento que a gente receberia de carrinho abandonado da Rubla, né? A Rubla iria notificar para a gente. Depois a gente dispararia a mensagem para o WhatsApp do lead. Então, chegou o evento, a gente automaticamente já mandou a mensagem. Olá, tudo bem? Sou do time da ou do... Aí você pode colocar o seu nome, o nome do seu expert, por exemplo. E aí você vai falar o seguinte, você tem 1 minuto? Alguma mensagem, entendeu? Para você disparar logo no início quando ele abandona o carrinho. Então essa é a primeira coisa que você vai fazer. E aí a partir do momento que ela responde, e provavelmente ela vai responder porque a inteligência artificial ela vai conseguir te chamar, né, de uma maneira um pouco mais rápida,
E aí ela vai começar a conversar com esse lead. Então ela vai começar a quebrar algumas objeções, ela vai começar a conversar com o lead, tirar dúvidas sobre o produto e por aí vai. Depois ela vai, com base nessas interações, ver se o lead comprou ou não. Então ela pode mandar o link, por exemplo, de checkout, ela pode, por exemplo, fazer qualquer outra coisa, seja tirar dúvida ou encaminhar para um suporte humano, alguma coisa nesse sentido, ela vai te ajudar. Então, ela vai quebrar objeções automaticamente, ela vai, por exemplo, tirar dúvidas sobre o produto automaticamente e vai mandar o link lá no final do seu produto para o lead que normalmente não compraria e ninguém chamaria esse lead, ele vai virar um cliente seu. Show de bola? E aí, claro, coloquei até umas notas aqui para você poder ver, umas notas de 100, enfim, que isso de fato vai retornar dinheiro para o seu bolso. Então, investir em inteligência artificial é investir no seu próprio negócio. Perfeito? E como que eu consigo implementar isso, Ano? Você já me falou um monte de solução, já sei mapear meus processos, já sei detectar se aquele processo ele pode ser automatizado com inteligência artificial ou não, mas como que eu implemento isso? Eu vou te dar 3 caminhos aqui, tá? O primeiro caminho é, você pode utilizar alguma ferramenta de mercado, então o que a gente chama de software, por exemplo, você pode contratar algum serviço dessa pessoa para ela poder, no caso desse sistema, né, para implementar esse tipo de solução, é a primeira opção para você. A segunda opção seria contratar uma pessoa, no caso um engenheiro de inteligência artificial, e o engenheiro é de fato o profissional que executa e constrói esse tipo de solução para poder implementar para você. Então, você vai procurar por engenheiros de inteligência artificial para construir isso para o seu negócio, ou você pode também aprender e construir. Então são 3 opções. Utilizar ferramentas de mercado é a primeira opção. Você pode contratar um engenheiro de inteligência artificial para poder desenvolver essa solução para você, ou você pode aprender e construir para você mesmo. Se você for aprender, quais são os 2 caminhos possíveis? O primeiro caminho é você aprender com programação, então com código, que é Python, JavaScript, são linguagens de programação. Eu comecei com isso, mas depois, como eu já tinha esse background de programação, eu fui para o caminho sem código. E é um caminho que qualquer pessoa consegue, é um caminho onde você não precisa aprender a programar, é muito visual e a barreira de entrada é baixíssima. Em termos de velocidade de aprendizado, você consegue aprender muito rápido, entendeu? E aí tem algumas, por exemplo, ferramentas que são o N8N e o Make. Então, N8N é a ferramenta que eu utilizo, recomendo para todos. E você tem o Make também, que é muito famoso não só para implementar soluções com IA, mas também para automatizar processos, tanto o Make com o N8N. Perfeito? Então, você tem esses 2 caminhos aí, na verdade, esses 3 caminhos, né? Ou você contrata alguma ferramenta pronta, contrata uma pessoa para poder implementar, ou você, de fato, aprende e implementa para você mesmo. Show de bola? Então, eu quero frisar sempre essa frase aqui que eu coloquei até no final. Inteligência artificial é meio, não é fim. Você tem que olhar para a inteligência artificial como sendo uma ferramenta que vai auxiliar na sua empresa. Uma ferramenta que vai te poupar tempo, uma ferramenta que vai aumentar a sua margem de lucro e, consequentemente, colocar mais dinheiro no seu bolso. Perfeito? Então, eu agradeço a atenção de todo mundo. Espero que essa aula tenha sido útil para você. E deixe seu like aqui no YouTube da Rubla para a gente saber se você gostou ou não dessa aula. Comenta aqui sua opinião e se prepara para as próximas aulas aqui da Black November da Rubla. Tamo junto e até a próxima.